Olá, boa noite, tudo bem? Hoje é 1º de maio, Dia do Trabalho. Teve comemoração em Votuporanga com ato cívico na Concha Acústica. Nesta quinta-feira, também lembramos 20 anos da morte do piloto que emocionou milhares de votuporanguenses. Você confere uma reportagem especial sobre Ayrton Senna e o que ele representou para os votuporanguenses. Tem também as aulas de natação oferecidas de graça no Parque Aquático do Complexo Esportivo Mário Covas. E você vai ver ainda a catira, dança tradicional da região que vem atraindo cada vez mais jovens e também apaixonados pela cultura. É agora no TVU Jornal. E hoje pela manhã teve comemoração em Votuporanga pelo Dia do Trabalho. A cidade, de acordo com o Ministério do Trabalho, é a que mais oferece oportunidades de emprego na região. O ato cívico aconteceu na Concha Acústica. A solenidade teve início com hasteamento dos pavilhões nacional, estadual e municipal, feita por autoridades com a participação dos atiradores do tiro de guerra. No Brasil, o Dia do Trabalho começou a ser comemorado em 1895 por iniciativa do Centro Socialista, mas foi somente em 1925 que a data foi consolidada depois da assinatura de um decreto presidencial do presidente Arthur Bernardes, que tornou o 1º de maio feriado nacional. Para comemorar a data, alunos da rede municipal fizeram apresentações musicais com a presença de pais e professores. O objetivo foi resgatar a cidadania. Nós estamos comemorando essa data, assim como todas as outras nós vamos comemorar no dia mesmo, sendo dia letivo, convidando todos os pais, alunos para participar e toda a comunidade de Votuporanga para resgatar esse civismo e para a transformação da cidadania. A data 1º de maio é uma data importante, é uma data que é comemorada no mundo todo. E Votuporanga não poderia ficar sem comemorar essa data do trabalho, que é do trabalho que nós dependemos para ter uma vida digna. Pelo menos 10 gatos foram encontrados mortos em Novo Horizonte nesta quinta-feira. A polícia suspeita que os felinos tenham sido vítima de envenenamento por algum morador do bairro. A pena para o crime de maus tratos a animais vai de 3 meses a 1 ano de prisão e multa. A Polícia Militar prendeu hoje de madrugada 22 pessoas por envolvimento com tráfico de drogas em São José do Rio Preto. As prisões foram feitas durante uma operação. Além das prisões, foram encontrados 50 quilos de maconha e mais de R$3 mil em dinheiro. Um jovem de 20 anos morreu no começo da manhã desta quinta-feira em Biriqui, depois de bater o carro que dirigia em uma árvore. O acidente ocorreu perto da casa onde o rapaz morava. Um amigo que estava com ele ficou levemente ferido. A polícia investiga o que causou o acidente. A polícia prendeu hoje um homem suspeito de matar o empresário Adinael Roberto Martins, de São José do Rio Preto. O caso aconteceu ontem à tarde. Imagens das câmeras de segurança da casa da vítima foram fundamentais para o esclarecimento do assassinato. O homem confessou o crime e disse que matou por causa de uma dívida. Atenção, apostadores de plantão! A Caixa Econômica Federal foi autorizada pelo Ministério da Fazenda a reajustar o preço das apostas das loterias Mega Sena, Loto Fácil e Quina. A partir do dia 10, para fazer uma aposta com 6 números na Mega Sena, o valor que era de R$ 2,00 vai subir para R$ 2,50. Já a da Loto Fácil, que atualmente é R$ 1,25, vai mudar para R$ 1,50. E a ciência vem pesquisando técnicas que ajudam na produção agrícola, reduzindo os custos e aumentando a produtividade. Algumas delas, por mais simples que sejam, podem fazer a diferença. A cobertura morta é um exemplo. Nossa equipe esteve numa roça de produtos orgânicos para mostrar como essa técnica é aplicada e quais são os benefícios. Quem trabalha com a terra sabe bem
que mesmo com os cuidados necessários, doenças e pragas são inevitáveis. Por isso, o produtor procura cada vez mais técnicas que ajudam no combate desses fatores. As plantas daninhas competem diretamente com as culturas devido a fatores que são oferecidos pelo próprio ambiente, como água, luz e nutrientes. O combate de pragas pode ser feito pelo sistema de cobertura. Nesse caso, por exemplo, o sistema utilizado é a cobertura morta, que tem como matéria-prima restos de capim. Nesta propriedade, que fica em Andeara, região de Votuporanga, são produzidos produtos orgânicos. Como o controle de pragas e doenças é feito de forma natural, os cuidados devem ser ainda maiores. O produtor adotou a técnica da cobertura morta no ano passado. Ela é feita com braquiária e a camada gira em torno de 8 a 10 centímetros. A vantagem desse sistema é que protege a terra do sol, dos ventos, para não causar compactação, e resfria bem o solo. Não deixa o canteiro quente, a terra quente. A cobertura morta vem chamando a atenção dos agricultores. É um sistema que tem gerado benefícios tanto ao solo quanto à produção e no próprio manejo. Ela promove vários benefícios e inclusive incrementos de uma produtividade maior e um produto até com melhor qualidade. Além do combate às pragas, o sistema contribui na redução do consumo de água. A economia de água aqui para nós foi em torno de 70%, que antes a gente irrigava 3 vezes por dia e agora a gente está irrigando aí uma vez só por dia. Irrigava-se 4 horas e agora a gente está trabalhando com 1 hora. E as vantagens não param por aí. Protege o solo do processo erosivo, da erosão, porque essa palha dificulta a incidência direta das gotas de chuva sobre o solo. Então, promove uma proteção. Além disso, aumenta a umidade, porque tem uma maior infiltração de água e uma maior retenção de água no solo. E se você se interessou aí por essa técnica que acabamos de mostrar, basta procurar a Casa da Agricultura da sua cidade. E no próximo bloco, os votuporanguenses falam sobre a saudade de Ayrton Senna. Hoje lembramos 20 anos da morte do piloto que emocionou milhares de votuporanguenses. A gente volta já. Estamos de volta com o TVU Jornal. Por causa do feriado de hoje, todos os setores da Prefeitura de Votuporanga, bem como o atendimento nas unidades básicas de saúde, retornam apenas na segunda-feira. No Mini Hospital no Pouso Bom, na unidade de pronto atendimento à UPA, na Santa Casa e no Hospital Unimed Casa de Saúde, o atendimento continua normal. Se você precisar falar na Saev Ambiental, anote o telefone de plantão deles. É o 0800 770 1950. Os bancos funcionam normalmente amanhã. E se você tiver alguma conta de água, luz ou telefone que venceu hoje, pode pagar nesta sexta-feira sem juros ou multas. E hoje o dia ficou nublado, típico de outono. Uma fraca frente fria avança pela região noroeste paulista, mas não há previsão de chuvas para esta sexta-feira. Confira como fica o tempo na meteorologia. A sexta-feira será de sol o dia todo, com muitas nuvens pela manhã. A noite será de muita nebulosidade. Não há previsão de chuvas. A mínima será de 17 e a máxima de 29 graus. Neste momento, Votuporanga registra 29 graus. Confira agora as vagas de emprego para Votuporanga e região. Sorveteria de Votuporanga precisa de mulheres para trabalhar no período da tarde e da noite. Quem tiver interesse deverá entregar o currículo na Rua Goiás 3455. E Cooperativa de Votuporanga contrata analista administrativo com experiência em faturamento, produção, custo, vendas, controle de estoque, recebimento e cobrança. É preciso ter formação em administração de empresas ou ciências contábeis. O currículo pode ser encaminhado para lema01@live.com. Em São José do Rio Preto, as vagas são para estagiários nas áreas de publicidade e propaganda, ensino médio e engenharia da computação. Os interessados devem procurar a Rua Presciliano Pinto, número 3300. Para Catanduva, o posto de atendimento ao trabalhador oferece oportunidade para garçom, farmacêutico e babá. O pátio da cidade fica na Rua Belém, 450, no centro.
E de acordo com a Prefeitura de Votuporanga, já está liberado o trânsito pelo viaduto localizado no prolongamento da Avenida Wilson de Souza Foz. A obra, que recebeu investimentos em torno de R$60 mil, é considerada uma opção importante de acesso à zona norte da cidade. E, segundo estimativas da Secretaria de Trânsito, deverá reduzir em 30% o fluxo de veículos que passam pelo pontilhão da Avenida Brasil e Emílio Arroio Hernandes. O viaduto, que possui dimensão de aproximadamente 65 metros, já está sinalizado. Porém, os motoristas precisam redobrar a atenção e respeitar a sinalização, já que se trata de uma nova via. E o dia 1º de maio não é só lembrado por ser feriado, Dia do Trabalho, mas também temos a lembrança da morte do maior piloto de Fórmula 1 do Brasil, Ayrton Senna. Há 20 anos, o tricampeão deixou todo mundo em choque após sofrer um acidente durante uma corrida, o que significou uma perda irreparável para o esporte brasileiro. Eu conversei com alguns votuporanguenses que falaram o que representou Senna para eles e relembraram como foi aquele dia. 1º de maio de 1994, um dia que acabou diferente de tudo que os brasileiros poderiam esperar. Ayrton Senna, brasileiro e tricampeão da Fórmula 1, morreu em um grave acidente em Imola. Edivandro tinha apenas 7 anos de idade, mas se recorda muito bem como foi aquele domingo, que também mexeu com a família dele. Eu lembro que eu estava no mercado com meus pais e meu irmão. E no mercado tava passando a corrida, né? O pessoal deixava a televisão. Eu lembro que teve um acidente, meu pai ficou olhando, você até deixou de fazer a compra e ficou olhando a televisão e tal. Mas ali então, no momento do acidente ali, a gente pensava que era uma batida um pouco mais leve, né? Aí depois, um tempo depois, quando veio a notícia mesmo assim, meu pai, eu lembro que foi a primeira vez que eu vi meu pai chorando, assim. Meu pai acompanhava bastante, gostava até hoje, né? Assim como milhões de brasileiros, ele ainda acompanha, mas ele já não acompanha com tanto entusiasmo. Ele fala, na época do Senna era diferente, né? Então, mas eu lembro que nesse dia, que foi a primeira vez que eu vi ele chorando e eu também fiquei meio triste, assim, vendo, acompanhando, né? Lógico que eu não tinha toda a dimensão do que era o Ayrton Senna, mas ali eu já também fiquei um pouco triste também. Aliás, a população, né, ficou triste, né? Eu lembro que teve programação de televisão que foi alterada, estreia de novela que foi alterada, futebol que era para passar não passou. Foi uma comoção bem grande mesmo na época. Quem também se recorda como foi aquele dia é o radialista Carlos Alberto. Por causa de um compromisso, não pôde acompanhar a corrida, mas ficou sabendo do fato enquanto estava na missa. Aquele dia eu tinha um compromisso, durante o dia, e eu não podia ir à missa à noite, eu tinha que ir à missa de manhã. E eu fui à missa de manhã naquele domingo. E lá na missa eu fiquei sabendo do acidente do Ayrton. Mas aquilo que eu falei com você, como a informação chegava, a gente não tem noção da gravidade do acidente. Depois que eu saí da missa, liguei o rádio, né? E cheguei em casa, comecei a ver as imagens. Aí dá um choque na gente muito grande, né? Porque não só aquela cena da curva Tamborello, né? A batida, enfim, aquela peça que pega no capacete do Ayrton, né? E perfura o capacete e que levou à morte, não é? Mas tudo que passou, porque você começa a ver ele ali parado, estático, o carro ali parado, ele parado, né? Imóvel, e a gente começa a recordar todas as cenas, todos os pegas com Nigel Mansell, com Alan Prost, inesquecíveis, né? As grandes vitórias do Ayrton. Então naquele momento dá um choque na gente, foi o que aconteceu aquele dia. Para Carlos, Senna foi um dos responsáveis por incentivar os brasileiros a acompanharem a Fórmula 1. Em média, o piloto a cada 4 corridas conseguia uma vitória, o que animava todos a parar em frente à TV e esperar pela atuação de Senna. Hoje, Carlos não acompanha mais as corridas. Para ele, a disputa perdeu sentido com a partida do piloto. Quem era apaixonado por Fórmula 1 do Brasil e assistia Fórmula 1 por causa do Ayrton, não assiste mais. Eu, para ser sincero, eu não assisto mais um GP de Fórmula 1 há muito tempo. Eu vejo trechos, às vezes um resumo da corrida. Agora, foi que eu assisti a corrida, não. Nunca mais eu fiz isso. Senna foi 3 vezes campeão mundial, 1988, 1990 e em 1991. Também foi vice-campeão em 2 campeonatos, 1989 e o de 1993. Era amado pelos brasileiros e um verdadeiro patriota que lutou muito para chegar onde chegou.
Senna gostava de estar onde chegou, mas queria mais. Desejava finalizar a carreira na Ferrari, uma das principais da modalidade. 20 anos já se passaram, mas ainda hoje Senna é um exemplo para muitos. Eu acho que o Senna, ele representou o orgulho de ser brasileiro, né? Eu acho que a Fórmula 1 é um esporte individual. E quando você, no momento seu de glória, você se lembra de pegar a bandeira do país de onde você veio para representar um pouco mais daquela população, né? Em 93 o Brasil estava, né? Quando ele ganhou o título, o Brasil estava ali ainda no momento meio de falta de identidade. Eu lembro que, né, o futebol também não estava dando muitas alegrias na época, né? A gente só iria ganhar o tetracampeonato alguns meses depois, mas eu lembro que, assim, ele dava esse orgulho de ser brasileiro, né? Eu acredito que ele fez o Brasil ficar conhecido na Europa, né? Ao pegar aquela bandeira e depois de ser campeão, catar uma bandeira e levantar, essa imagem vai ficar para sempre. Isso eu realmente lembro com todas as cores, assim, do Ayrton Senna. Para nós, da minha geração, né, porque o Ayrton Senna é de 1960, 54 anos estaria fazendo, né? Eu acho que o maior legado de tudo que ele deixou para a gente é a persistência como brasileiro e mostrar para os esportistas, independente de qualquer modalidade, que tudo tem um alcance. E ele, com a persistência, ele alcançou como ídolo, né? Ele alcançou essa situação como ídolo do Brasil numa modalidade que dificilmente está ao alcance de muitos. A Fórmula 1, poucos brasileiros, poucos no mundo inteiro têm talvez essa condição de alcançar. E o Ayrton Senna, com toda a persistência, desde o kart, Fórmula 3, e ele conseguiu chegar na Fórmula 1 não por uma das equipes grandes, favoritas, mas mesmo estando numa dessas que não era favorita, ele conseguiu ser campeão. Com certeza foi e continua sendo um grande exemplo, né? E a seguir vamos falar de natação. Tem aulas de graça oferecidas no Complexo Esportivo Mário Covas. E vamos falar também da catira. O TV Jornal volta já. E hoje você confere a penúltima reportagem da série de esporte. Agora vamos conhecer as aulas de natação oferecidas gratuitamente pela Secretaria Municipal de Esporte de Votuporanga, lá no ginásio Mário Covas. Gregory, 2 vezes por semana, já sabe que tem compromisso. Eu venho aqui para aprender a nadar melhor, aprendi a nadar sozinho. Gregory e outros 250 alunos participam das aulas de natação promovidas aqui no Parque Aquático, que fica na zona norte da cidade, no Complexo Esportivo Mário Covas. E o melhor, eles não precisam pagar nada para participar da atividade. Em uma piscina de 25 metros e 1,40 m de profundidade, eles recebem as orientações das professoras. Para ter mais segurança, os pequenos nadam com boias e contam ainda com o apoio das instrutoras. A atividade traz muitos benefícios para os praticantes. Melhora de condicionamento físico, resistência respiratória, melhor de tônus muscular, auxilia o corpo todo, é uma atividade que trabalha o corpo todo. Benefícios que a pequena Mariana, que começou a frequentar as aulas este ano, já sentiu. E não foi só a melhora para o corpo. Para mim, a natação é um esporte legal e eu gosto porque ajuda também a gente a aprender várias coisas importantes. E você já sentiu alguma melhora? Fez amiguinhos? Como que é? Fiz bastante amiguinhos também. E eu melhorei também pela respiração e estou muito feliz de estar fazendo aula aqui. As aulas lá retornam só na segunda-feira, ali no Parque Aquático, no Complexo Mário Covas. O nosso assunto agora é a catira. A dança típica do interior do Brasil, com influência da cultura caipira, não chama a atenção só dos antigos apaixonados pela tradição, como também vem atraindo os jovens. Em Guarani do Oeste, nós conhecemos um grupo que é bom de dança e apaixonado pela batida do pé ao som da viola.
Todos atentos ao som da viola para não errar o passo. Batida do pé e mãos sincronizados. A mistura de palma ao som da viola não chama a atenção só dos antigos. Aqui o amor pela dança virou tradição. E os protagonistas dessa história são eles, os adolescentes, mais conhecidos por guaranis. O grupo de catira nasceu no município de Guarani do Oeste há 9 anos, por meio de um dos projetos que a escola oferece. Luciano foi o primeiro a se interessar pela dança e principalmente pela música. Motivado pela tradição do avô, apresentou a catira para os colegas e assumiu o comando da viola. Meu avô dançava na época do Vieira e Verinha, que a catira nossa inspirada neles, no caso, a gente pode colocar aí 100% veio deles. Então, desde pequeno escutando a música caipira, vendo vídeos, né? Então a gente vai acostumando e pegando gosto pela coisa. E as pessoas geralmente não gostam dessa questão da música caipira. Dizem que é um pouco triste, melancólico, mas eu acho que isso é o normal da música caipira. É a coisa assim bem triste, bem melancólica, que é do dia a dia do sertanejo. Então, um não pode ficar sem o outro. Se ficar só a viola, até vai um pouco, mas a viola e o catira, como eu disse, é uma sintonia muito boa. E pensa que ele é apenas violeiro? Que nada, Luciano também criou alguns passos. Tem 11 atualmente. A gente apresentou aqui 9 e, se eu não me engano, tem mais alguns 3 aí perdidos que acabou ficando para trás. A gente procura, pesquisa, aprende, traz e vai passando para o grupo. E não são só os homens que se destacam, não. A presença feminina na dança ainda é tímida e aos poucos tem atraído elas. Milena é exemplo disso. Mesmo sendo a única, permanece firme. Eu acho que na região nossa não tem muita mulher, né? Eu acho legal, bonito, porque é diferente, né? Só tem homem, a gente tem que diferenciar um pouco. E na catira, a coreografia é o mais importante. As duas fileiras de dançarinos precisam sincronizar os passos ao som da viola para que o ritmo não saia do padrão. Alguns mais difíceis, outros mais fáceis, até mesmo na hora da chula. É isso mesmo, é o nome usado para a despedida da dança, com direito à apresentação individual. E disto o Luiz Felipe entende. A chula é uma parte individual, onde você cria o seu próprio passo e você tem que criar esse passo de acordo com o ritmo da viola, onde a chula não usa a palma, é uma dança individual. E não há limites para a idade. Olha aí o pequeno Brian. Ele é o caçulinha da turma e pegou gosto pela influência dos amigos. A timidez não deixou ele falar muito na reportagem, apenas o essencial. A catira, para mim, paixão. Toda a timidez transformada em talento. Paixão que deixa o pai todo orgulhoso. Paulo até adiou alguns compromissos para acompanhar o filho. E cada detalhe é registrado. A felicidade é muita ver seu filho assim, num projeto lindo que nem esse, né? Para não deixar morrer a tradição. Tanto orgulho, resultado do esforço de uma equipe que há 9 anos começaram as atividades do projeto na escola. Priscila é quem auxilia os adolescentes durante os ensaios, nas apresentações em outras cidades há 2 anos. E diz que no início foi uma tarefa nada fácil. Eram poucos jovens que se interessavam, mas aos poucos eles foram aprendendo e vendo a dança com outros olhos. Alguns passam até da idade de participar, mas continuam. Dedicação que quase deixa ela sem palavras. Eu fico muito orgulhosa de trabalhar com eles, porque eles me ensinaram muito na questão de determinação, eles são muito objetivos e são umas crianças assim que eu falo, crianças, eles acabam nem gostando, mas eu falo que são como se fossem meus, né? A partir do momento que o pai autoriza a gente estar levando eles para fora, eu trato eles como se fossem meus filhos. Eles acabam deixando a própria vida deles, né, para viver a catira, que acaba sendo uma coisa muito difícil de abrir mão, porque eles fazem porque realmente gostam. O incentivo que eles têm é o patrocínio da prefeitura para estar colaborando, para estar levando eles para fora. Eles não ganham para estar se apresentando, então eles fazem por gosto mesmo. Mas eu não tenho mais sou uma mais fácil.
É uma cultura muito bonita, né? E o TVU Jornal fica por aqui. Outras notícias de Votuporanga e região você tem amanhã no TVU Jornal, primeira edição ao 12:30. Assista agora o programa TVU Repórter. Tenha uma ótima noite, um bom descanso.